Manos e manas, a minha filha Raquel continua ainda entubada, mas apresentando melhoras, sem febre, pressão estabilizada sem medicação, respirando já por conta própria, ainda que não possa ficar no momento, né, sem a intubação. Já está respondendo aos estímulos externos. Quando pede para ela apertar a mão, ela aperta. Se faz pergunta, ela responde sim ou não, com a cabeça. Perguntou-se se ela estava sentindo dor e ela disse que não. E os médicos estão dizendo que logo, talvez em questão de horas, quem sabe amanhã, né, quem sabe segunda, mas é bem próximo, está chegando o momento em que vão tirar ela do tubo, não é? E nós esperamos isso, obviamente, com ansiedade, para que ela possa ir para o quarto logo depois, voltar a casa. Irmã Edna Quintanilha também já está em casa, já deixou o hospital, está bem em casa se recuperando. Meus irmãos, as orações dos irmãos, das irmãs, nos têm feito muito bem. Por isso eu quero fazer um apelo, continue levando a sério esta questão de oração. Orem pelos outros, orem pela nossa lista de enfermos, orem pelo país, orem pelo governo, orem pelas razões que são apresentadas nos nossos momentos de oração, quer nos cultos das quartas-feiras, quer também nos momentos de oração dos nossos cultos dominicais. Aliás, lembrando que amanhã, às 10h15 da manhã e às 19h15, às 7h15 da noite, nós vamos ter, mais uma vez, via online, os nossos cultos dominicais. Ainda não é hora, irmãos, realmente de voltarmos. Nós estamos sentindo isso, estamos acompanhando aí toda esta situação. Vamos ter calma, vamos colocar a questão sempre diante do Senhor, mas vamos dar exemplo, né? Vamos mostrar ao mundo que nós nos preocupamos também com a vida, obviamente, das pessoas, a vida de todo mundo. Para nós é importante. Então amanhã, 10h15, 19h15, sempre lembrando que nós temos a programação da IBD, da Escola Dominical, também no nosso YouTube, antes de começar o culto. Depois temos à tarde a programação infantil, a programação da nossa União de Casais, o Encontro da Juventude, enfim, são programações que a igreja tem feito, assim como durante a semana o Encontro de Oração das Déboras, o outro grupo de intercessão, embaixadores que já estão se encontrando uma semana sim, outra não, de maneira bastante prudente, não é? Essas coisas estão mostrando que a igreja está se adaptando a essas novas circunstâncias, mas obviamente esperando o momento, né, de nós retornarmos, porque a igreja precisa, obviamente, do contato. Isso faz parte da natureza do ser humano. Mas vamos continuar nessa caminhada na certeza de que Deus sempre nos está abençoando e nos fazendo aprender com essas coisas. Então, obrigado, volto a dizer, pelas orações, pelas intercessões. Sim, é bom sentir que nós estamos cercados dos cuidados dos irmãos. E os outros também, irmãos, sem dúvida, se sentem bem, não é? Quando sabem que estamos orando por eles. Está lá em 1 Coríntios 15:34, com os justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Queridos e queridas, eis uma afirmação que tem o poder de nos desnortear. O apóstolo Paulo, após comentar mais uma vez acerca de atitudes assumidas por membros da igreja de Corinto, ele teve de dizer isto, teve de afirmar que havia alguns que não tinham o conhecimento de Deus. Não, obviamente que não, o apóstolo não estava falando das pessoas não cristãs fora da igreja, tanto que ele usou o que chamamos em português de pronominal indefinido e também de quantificador existencial, alguns. Alguns não está falando, felizmente, da maioria, mas por estar se referindo às pessoas que eram da igreja, que estavam na igreja, é simplesmente trágico o que o escritor teve de dizer. Porque havia então na igreja de Corinto os que iam ao culto, cantavam salmos, hinos e cânticos espirituais, como lá em Efésios, mas não conheciam a Deus. Só assim se poderia explicar, deixou entendido o apóstolo aos gentios, só assim se poderia explicar o comportamento de alguns membros daquela igreja.
Mas, meus amados e amadas, seja como for, foi feita a constatação que então explica por que há os que em nossas igrejas procedem como procedem, agem como agem, falam o que falam. Lamentavelmente, tragicamente, não conhecem a Deus. Sim, estão na igreja, quem sabe participando até ativamente da vida da mesma, mas não conhecem a Deus. Não. É claro que o oráculo divino não está falando de se conhecer a Deus no sentido de saber todos os mistérios de Deus, de saber tudo sobre Deus, porque isso é impossível. Deus é infinitamente infinito e não pode ser explicado de forma completa. Se nós conseguíssemos explicar Deus completamente, ele deixaria de ser Deus e acabaria se tornando num Deus criado à imagem e semelhança nossa. Mas o apóstolo aos gentios está falando do conhecer a Deus no sentido de tê-lo na vida, no dia a dia, na noite a noite, e de não apenas saber que ele está perto, mas senti-lo de perto. É não perder a noção do que ele fez em Jesus Cristo por nós e em nós, quando na cruz fez o que fez. É não perder a noção do que ele continua fazendo em nós por meio do Espírito Santo por causa de Jesus. É não perder a noção de que em casa boa ou gruta ruim, com Cristo ali, é céu para mim. É não querer, em nome dos meus direitos, da minha filosofia de vida e da minha religiosidade, passar por cima dos direitos dele, Deus, sobre mim. Sim, é verdade. A nossa humanidade pode nos levar a nos distrairmos, a cairmos porque deixamos de olhar para não cairmos enquanto estávamos de pé. E estas realidades, estes fatos que cercam de fato a nossa história, o nosso dia a dia, essas realidades nos trarão consequências que nós aprenderemos serão necessárias para nos fazer ficar de pé. Mas o não conhecer a Deus é simplesmente permitir insistentemente que a frivolidade do mundo, da vida, em nome talvez do famoso "tenho o direito de ser feliz", não permita ter tempo para refletir, meditar, pensar no amor de Deus revelado no Senhor Jesus, no pensar sobre Deus, desejando fazer do incrédulo, da incrédula, seu filho, sua filha em Cristo, para que se possa enxergar Deus nele e nela. Com certeza, há coisas que acontecem em nosso meio cristão, há ideias que são expostas e ensinadas e atitudes que são tomadas que só podem ser explicadas pela triste realidade de que, de fato, existem em nosso meio os que estão com a gente, mas não conhecem a Deus. Mas como nada é impossível para Deus, alguns desses e dessas que não conhecem a Deus, de repente poderão passar a conhecer o Senhor Jesus, deixando que o Espírito do Senhor vire suas vidas de ponta cabeça, de modo que elas possam ver a Deus e que as pessoas possam ver Deus neles, Deus nelas. Aí eles e elas juntarão os seus corações aos nossos quando oramos diante dos apertos da vida, diante das angústias da vida, mas sempre certos do socorro. Senhor, quão grande é o mar, e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos, mas Jesus neles significa que nós vamos chegar à terra firme, com certeza.